avaliando quartos de voluntariado que eu já fiz. Não vai ter todos os voluntariados aqui, que foi bastante. Não, sério, fumaça. Tá frio, hein? Bom, não vai ter todos os voluntariados que eu já fiz, obviamente, porque foram muitos, mas eu peguei alguns aqui principais que eu fiz num post muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer house sitting, que aí eu comecei a ficar nas casas, parei um pouco de fazer voluntariado em rosto, essas coisas. E house sitting eu não posso ficar mostrando, né, porque são casas de pessoas, tem a coisa de privacidade, mas o voluntariado eu posso mostrar. E a gente vai ver aqui algumas... os melhores, os tops, assim. Vamos começar com... esse daqui foi na Escócia, foi um dos melhores que eu já fiz, tá? E eu não consegui pela Worldpackers, apesar deles estarem na Worldpackers. Agora eu não sei mais. Mas na época eles estavam na Worldpackers. Mas eu não consegui, eu consegui por um amigo, indicação de um amigo, que ele era gerente da rede, enfim, coisas aí. E aí... eu fui conseguir vaga lá porque eu queria muito voltar para Edimburgo, porque o outro lugar que eu estava simplesmente não me quis lá porque eu dei um fora no gerente. Mas aí é um vídeo para uma outra história. É uma história para um outro vídeo. E aí, nesse voluntário, né, era um prédio gigantesco com vários quartos e era para estudantes. Então, todo mundo que fazia universidade na Universidade de Edimburgo, não todo mundo, né, mas algumas pessoas moravam nesse lugar. Só que no verão, todo mundo saía de férias e esse lugar ficava vago. Então, o que a empresa fazia? Era tipo quartos de hotéis. Só que o do primeiro andar era para voluntários, porque como eles não tinham recepção de hotel, né, então eles tinham que contratar pessoas para ficar nessa recepção. Então, o primeiro andar era para essas pessoas. A maioria eram estudantes do Reino Unido mesmo, não só da Escócia, mas do País de Gales, da Inglaterra, enfim. E voluntários, que no meu caso. E aí eu ajudava lá na recepção por umas 4 horas, eu não lembro agora direito, ou 6, não tenho certeza. E aí eu ganhava esse quarto, a moto passando e estragando o meu vídeo. Eu ganhava esse quarto por conta de ficar na recepção lá e ficava muitos dias livres. Eu lembro que eu tinha bastante tempo livre e um quarto privado só pra mim, era maravilhoso. Que eu não tenho certeza, eu acho que não era 5, eu já esqueci de tudo, gente. Não eram 5 dias na semana que eu tinha que trabalhar. Eram 6 horas, era uma carga um pouco maior dos outros voluntários que eu já fiz, mas não era todos os dias, era uma coisa assim. E aí eu ainda ganhava um quarto privado e no final do corredor, né, eram vários quartos e aí no final do corredor tinha uma cozinha para poder usar. E esses quartos também tinham um banheiro privado só para você, tipo... Foi minha época de luxo, assim, eu tava vivendo como uma princesinha. E esse foi um dos quartos que eu já fiquei fazendo voluntariado na Escócia. Agora vamos pro outro. Esse daqui não foi voluntariado, mas eu coloquei na lista porque eu achei interessante mostrar. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar as outras fotos do restante da casa, porque são assim... maravilhosos, eu espero que eu consiga na hora de editar esse vídeo aqui. Mas esse sofá, essa sala aqui, o que aconteceu? Isso não foi um voluntariado, foi um couchsurfing, meu primeiro couchsurfing, que eu fiz em Dublin, na Irlanda, justamente porque eu não conseguia achar nenhum voluntariado e eu só ia ficar lá alguns dias, eu acho que era menos de uma semana. E aí eu fiquei, na primeira noite eu dormi nesse sofá, eu dormi nesse sofá. Isso porque o cara, né, era um cara, o dono da casa, a casa parecia um cinzeiro, fedia muito a cigarro, e o amigo dele estava de visita. O amigo dele ia embora no dia seguinte, então eu tive que dormir na primeira noite nesse sofá aí. Eu não tenho foto do quarto em si que eu fiquei depois que esse cara foi embora, mas eu tinha foto, eu vou ver se eu encontro, da cozinha, gente. Ela tá com, eu não sei se a foto tá aí, mas é um pano, que é um lençol no chão, porque eu não lembro por qual motivo, teve uma infiltração ou goteira, sei lá, e molhou todo o chão, assim, um desastre. E eu também tinha fotos do canto da sala, assim, tem o cheiro da foto, tá vendo essa foto? Essa foto tem cheiro, esse cheiro mesmo que era do lugar. O dono do couchsurfing, ele era gente boa, mas ele era um pouquinho tantando a cabeça também. Ele me levou pra passear numa van branca, tá? Parecia bastante um filme de serial killer contando depois. Mas ele me levou pra passear pela cidade, a gente fez algumas coisas juntos assim no primeiro dia, e depois eu fui turistar sozinha, e ele deu um mini surto porque eu tava demorando pra chegar em casa, sendo que ele falou que não tinha problema o horário que eu chegasse, porque ele também chega super tarde e eu tinha uma chave. Só que por algum motivo ele falou, não, que você tem que vir cedo porque a cidade é muito perigosa, onde você está? Tipo, meu pai, sabe? Não era então, você vai vir muito tarde porque... sei lá, vai me incomodar por algum motivo, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, era, você vai vir muito tarde e essa cidade é muito perigosa, eu vou te buscar agora e sei lá o que. Eu tô assim, meu filho. Mas foi só um surtinho
Aí eu só me comportei como, não, relaxa, tá tudo bem, não se preocupe. E aí ele parou de me mandar mensagem, mas enfim, eu fiquei um pouquinho assustada porque eu não sabia o que ia acontecer quando eu chegasse em casa. Mas não deu em nada. E nesse dia, né, que ele mandou essa mensagem, eu tava no encontro de pessoas do Couchsurfing, porque no Couchsurfing tem como você entrar nos grupos lá e marcar um bar, alguma coisa com as pessoas que usam Couchsurfing ou que nem estão usando Couchsurfing naquele momento, mas estão afim ali de encontrar a comunidade e tal. E aí tava eu lá com um asiático, que eu acho que era da Filipinas, se bobear ele me segue até hoje no Instagram, com um italiano e 2 pessoas que falavam inglês nativo, que eu nem lembro de onde era, acho que era uma dos Estados Unidos e o outro cara acho que talvez era da Inglaterra, eu não sei. Eu só sei que tava rolando vários idiomas nessa mesa. Tava um caos e o meu celular vibrando, cheio de mensagem do cara falando que eu tinha que voltar pra casa. E pra piorar a situação, na hora que eu tava voltando pra casa, eu quase fui assaltada por um patinete, 2 pessoas no patinete. Na Irlanda, ao invés de ser 2 pessoas numa moto, você ficar preocupado com 2 pessoas no patinete. Eu achei interessante colocar isso daí na jogada, porque eu não vou fazer um vídeo aqui só falando de quartos de Couchsurfing que eu já dormi, porque eu só dormi nesse. Esse daqui também foi em Portugal, esse é bom, esse também é legal. Foi um hostel em Portugal, que eu também não consegui pela Worldpackers, eu consegui sozinha. Lona, como é que você consegue essas coisas sozinhas? Tá aí no meu manual, tá? Você quer? Tá no meu manual, vai lá que você vai descobrir. E a gente tem esse quarto aí, que era o quarto dos voluntários mesmo. Só que a gente ficou em um outro quarto por um bom tempo, porque esse quarto tava cheio já. E aí depois a gente ia mudar pra esse quarto. Mas o quarto era basicamente igual. Como a gente tava nesse outro quarto, eu e o Luiz acabou ficando no quarto sozinho, porque não tinha hóspede também pra encher esse quarto. Às vezes chegava um ou outro, mas a grande parte do tempo a gente ficou sozinho nesse quarto. E era, tipo, super organizado. É como na foto, sabe? Não tinha nada, meu Deus. Claro, tinha coisas de outras pessoas, né? Porque tinha vida ali, não é igual nessa foto aí, bonitinha para divulgação. Mas era um quarto super confortável. E o trabalho nesse voluntário era super tranquilo, era para ajudar à noite no jantar, que nem tinha que fazer nenhuma comida, era só montar a mesa mesmo e ajudar com os pratos. E de manhã, quem fazia o jantar não ficava de manhã, né? Mas aí quem ficasse de manhã não fazia o jantar. E de manhã tinha o café da manhã ali também para ajudar a fazer o café e tal. Era super tranquilo, o pessoal do hostel era super gente boa, até porque a maioria era brasileiro, não é mesmo? Então, por isso que era um negócio ali interessante pra gente, que estava acostumado já com gringo o tempo todo. Foi um dos melhores voluntariados que eu já fiz. A gente não voltaria apenas porque a gente deixou a nossa mala guardada nesse hostel e uma pessoa que era da nossa confiança simplesmente roubou nossas roupas. Esse daqui é espetacular, é um dos melhores. Esse daqui, lembra que eu falei no vídeo anterior que eu não estava conseguindo voltar para o meu voluntariado porque o gerente não queria que eu voltasse porque eu dei um fora nele? Então, era esse lugar aqui. Essa foto, na verdade, é do quarto do Luiz na época desse hostel, o quarto do masculino, dos meninos. Então o quarto das meninas era muito mais organizado. Não, era até pior. Até pior que isso aqui, tá? Parece horrível, só que você se acostuma. Vai por mim, é aconchegante depois de um tempo. Depois de 1, 2, 3 meses você tá ali, você começa a sentir, isso aqui é confortável, isso aqui é até legal, sabe? Eu não tenho foto do meu quarto em si, eu só tenho foto da porta, que eu vou deixar aqui. Essa era a porta do meu quarto, dá pra ver ali a quantidade de informação. O quarto era 30 vezes mais isso, tá? Era tipo bem cheio de informação mesmo. Mas foi um dos melhores voluntariados que eu já fiz também, apesar do gerente não querer que eu voltasse, porque eu dei um fora nele. Mas ainda foi muito bom porque era um voluntariado muito organizado, tipo, as horas estavam bem certinhas, assim. Eu nunca tive um voluntariado com as horas tão, sabe, corretas para trabalhar e que você conseguia escolher as suas horas de trabalho, você conseguia trabalhar mais e vender essas horas também. Enfim, no dia que eu for contar a história desse hostel, eu vou dar mais detalhes sobre como é que funcionava essa parte aí. Bom, foi esses os principais quartos de voluntariados que eu já fiz. Tem uns outros também. Infelizmente, nessa época eu não tinha o TikTok funcionando pensando, eu vou tirar foto de todos os lugares que eu já dormi, ir lá e tirar a foto. Não. Eu acabei que não fiquei pensando nessas coisas. Tem muitos lugares que eu simplesmente não tenho fotos, eu só tenho memórias e coisas para falar, mas esses eu tirei foto em algum momento e estão aí, e por isso eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham, tipo, é o que vocês imaginavam de um quarto de um voluntário? Óbvio que não é todos os quartos de voluntariados do mundo são assim, né, gente? Mas de todos que eu já fiz, não foge muito desse estilo. Ou é organizado e tal, mas muitos são assim.
Mentira, é assim quando o hostel é muito grande. Quando é um hostel muito grande, muitas vezes ele é assim. Pode acontecer de um hostel ser menor e ser assim? Pode. Mas, pela minha experiência, quando é muito grande. Quando é um hotel, assim, vai ser mais parecido com esse outro aqui. Igual um hotel que eu fiquei na Irlanda, que a mulher brigou comigo, era um pouco mais essa vibe. Era um quarto privado, eu tinha o meu próprio banheiro. A cozinha não existia, porque era a cozinha do hotel ali mesmo, que eu comia a comida do hotel. Mas, enfim, era uma coisa mais privada. E quando é um hostel menor, costuma ser um pouco mais assim. É um hostel mediano, que esse daí é um hostel mais mediano, assim, costuma ser um pouquinho mais organizado. E esse era um hostel também mais chiquezinho, assim, um pouquinho mais caro, então também ele era bem organizado. Ele tinha cheiro de canela no hostel todo, literalmente tinha um negócio de spray que ficava soltando canela pelo hostel. Mas quando a gente voltou lá e descobriu que a nossa mala foi roubada, parece que eles tiraram esse negócio de cheiro também, mas ainda estava entranhado nas paredes de tanto tempo que ficou com spray de canela pelo hostel. Enfim, foi esse o vídeo. Deixe seu like, se inscreva, escreva aí nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Tchau!